Felipe G. Martins, o ex-assessor do Bolsonaro e discípulo do Olavo de Carvalho, foi preso nesse dia 2 de janeiro. Sua prisão ocorre por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Você quer entender por quê? Nós já vamos contar para você aqui no Plantão do Meteoro com o nosso querido Pedro Zambarda. Perto ou não perto? Meu Deus, deu algum problema aqui. E pra Ah, mim é? para mim ainda apareceu 2 vezes a vinheta, não sei por quê. Eita, que loucura! Aqui apareceu uma Mas, só. mas enfim, Mas enfim, tá não é assim funcionando, que Pedro. Pedro, vamos tá lá. funcionando. Pedro, vamos lá. O que aconteceu? Começamos Felipe G. 23. Martins, quem é ele? Começa por aí. Felipe G. Martins era assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas antes de falar de Felipe G. Martins, a gente não consegue falar de Felipe G. Martins, Sofia, sem falar do advogado dele, que é o Jeffrey Chikine, que é um cara que tá dando toda hora showzinho no Supremo Tribunal Federal atacando o Flávio Dino. Um Ele nome me que eu veio preferia com não essa. conhecer. Conheço, mas eu preferia não conhecer. Pois é, esse sujeito me gravou esse vídeo aqui pra conhecer, para defender o cliente dele. Que eu não sei toda vez que eu ouço esse cara, Sofia, se ele quer realmente defender o Felipe ou se ele tá ferrando mais o cara pra ter fama e likes. Porque o Jeffrey Siquini me saiu com isso aqui, ó. Opa, deixa eu botar o áudio. Tá sem áudio. Isso, agora vai. Não tá indo? Agora vai. Ordem do ministro Alexandre de Moraes. Nem vou chamar. Felipe Martins acaba de ser preso em casa pela Polícia Federal, novamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Nem vou chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva tem que ter motivo. E essa é mais uma prisão sem motivo. Sofia, só pra contradizer ele logo de cara, eu tava conversando com o Vinícius Segala, que estudou direito além de jornalismo, e é o seguinte, tem razão. O Felipe G. Martins tinha como medida cautelar não usar as redes sociais dele. E ele foi flagrado por terceiros usando o LinkedIn. O LinkedIn provocou a prisão do Felipe G. Martins. Eu já vou destrinchar isso. Vamos lá. Opa. Sumiu o som de novo. Som. Vamos lá. Agora vai. Prisão sem motivo. Há 2 anos, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Após provar que não viajou, ficou preso por mais 6 meses. Agora, no final do ano de 2025, sofre uma prisão domiciliar por culpa de terceiro. E hoje é preso sem que tenha descumprido nenhuma medida cautelar. Felipe Martins estava cumprindo de forma exemplar, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, as cautelares determinadas. Está há mais de 600 dias cumprindo todas as determinações judiciais. Nunca recebeu nenhuma advertência. Nunca foi admoestado por ter descumprido qualquer ordem judicial. E hoje foi punido novamente sem que tenha feito nada de errado. Em verdade, hoje o STF coloca em prática aquilo que já queriam desde 2019, quando Felipe Martins foi selecionado como líder do gabinete do ódio. Hoje, Alexandre de Moraes coloca em prática aquilo que desde sempre ele queria: prender Felipe Martins. Não é uma medida cautelar, é uma medida de vingança. Trata-se, evidentemente, de início de cumprimento da pena. Vejam que não importa provar ser inocente, não importa cumprir as cautelares de forma exemplar. O ministro Alexandre de Moraes, ele decide como ele quer, da forma como ele quer e a hora que ele quer. Mesmo tendo recursos ainda da condenação, ele já determinou. Isso é a realidade. O início do cumprimento da pena. Essa prisão nada mais é do que uma medida de vingança e para antecipar o cumprimento da pena pela condenação, embora ainda caibam recursos da condenação. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com os demais condenados da farsa da trama golpista e hoje foi assim com Felipe Martins. O Brasil vê que não há devido processo legal aqui. Não importa o quanto recorremos, temos mais de 10 recursos durante todo o processo, até hoje aguardando análise. Não importa quantas provas mostremos, não importa quão inocente seja. O objetivo
era eliminar Bolsonaro, bolsonaristas, seus aliados, eliminar Felipe Martins. Hoje, essa prisão do Felipe Martins não foi por algo que ele fez, mas sim por quem ele é. Felipe Martins, hoje, no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro de 2026, foi preso por ser Felipe Martins, porque a ordem de prisão não tem motivo. Mais uma vez, Felipe Martins é preso sem que tenha descumprido qualquer medida cautelar. Eu queria saber mesmo se ele é o advogado do Felipe G. Martins ou se ele é, sei lá, auxiliar do promotor, porque ele não foi condenado por fugir do país. Isso foi uma coisa que foi pensada do processo, que parece ter uma falha ali de localização, para dizer que ele foi condenado injustamente, Sofia. Ele foi condenado por golpe de Estado. Tem provas e mais provas da ligação do Felipe G. Martins com o gabinete do ódio do Bolsonaro, com o Tércio Arnaud, né, Jeffrey Chiquini, que vocês não mencionam mais. Tem inúmeras provas. E mais do que isso, Pedro, vale lembrar que o Felipe G. Martins, de acordo com a delação do Mauro Cid, foi a pessoa que levou em mãos ao Bolsonaro A minuta do golpe. a minuta do golpe. Exato. E aí, só para embasar a prisão dele, meu colega Gustavo Uribe, lá da CNN Brasil, traz as informações aqui na coluna dele. Vamos trazer aqui para vocês acompanharem. Prisão de Martins acontece após denúncia de militar por e-mail ao STF. Que sabor essa notícia, hein, Sofia? Os milico ferrando o Felipe G. Martins. Um usuário do LinkedIn comunicou ao gabinete de Moraes ter tido o perfil consultado pelo ex-assessor de Bolsonaro. O que aconteceu? A prisão preventiva do ex-assessor Felipe Martins foi consequência de um e-mail enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Uma mensagem foi enviada à Suprema Corte com imagens de buscas feitas em seu perfil na rede social LinkedIn. Na lista estava o perfil do aliado de Bolsonaro, condenado no processo do plano golpista. O militar que enviou a mensagem a Moraes é coronel aposentado da Aeronáutica Ricardo Roquette, que chegou a desempenhar cargo no Ministério da Educação durante o governo Jair Bolsonaro e foi exonerado. Roquette teria sido demitido por pressão de bolsonaristas considerados olavistas, ala com a qual Felipe G. Martins era alinhado durante o governo passado. Procurado pela CNN, Roquette não respondeu à reportagem. A defesa do ex-assessor nega que ele tenha acessado rede social, já que desobedece medida cautelar imposta pela Suprema Corte. Martins foi preso nesta sexta-feira e encaminhado para uma prisão pública em Ponta Grossa, no Paraná. Não ficou na Papudinha, nem na superintendência da PF. Foi parar Nossa, numa tá aqui do prisão meu em lado. Ponta- Tá pertinho daí? Tá pertinho daqui. Não dá Ixi. uma hora de carro. Ixi. E aí, o UOL noticiou, né, a fala do Jeffrey Chiquini dizendo que é uma medida de vingança. E importante lembrar quem ele foi, tá, gente? O G1 fez um perfil aqui. Quem é Felipe G. Martins? Ex-assessor de Bolsonaro preso no Paraná após ordem do STF. Quem que é ele? Felipe Martins foi preso na sua casa na sexta-feira, condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pela primeira turma do STF em julgamento realizado no dia 16 de dezembro. Ele tinha um apelido muito popular chamado Sorocabeno, que é uma mistura dele, que é de Sorocaba, e o fato dele ser um guru à la Steve Bannon. Felipe Garcia Martins Pereira, nascido em Sorocaba, assumiu o cargo de assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. A nomeação foi divulgada no Diário Oficial da União em janeiro de 2019, logo no início do governo Bolsonaro. Martins, que também morou em Votorantim, São Paulo, estudou Relações Internacionais na Universidade de Brasília. No cargo, Felipe atuava como intermediário entre o ex-presidente e o Ministério de Relações Exteriores. Pelas redes sociais, Felipe também se apresenta como professor de política internacional e analista político. Desde as últimas eleições presidenciais, ele não realizou mais nenhuma publicação. A última postagem pública é de outubro de 2022. No entanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes afirma que o perfil de Felipe G. Martins na rede social LinkedIn foi usado para buscar outros perfis, o que, segundo Moraes, configura descumprimento de medida cautelar imposta. Ele fez curso do Olavo de Carvalho, tá, gente? Isso é uma coisa para as pessoas saberem. E também, além da participação na minuta do golpe, ele foi investigado por um gesto considerado racista à época. Em junho de 2021, Felipe G. Martins foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal por um gesto feito por ele em uma sessão do Senado em março daquele ano. O sinal feito pelo ex-assessor
é usado por grupos extremistas e foi classificado como uma verdadeira expressão de supremacia branca pela Liga Antidifamação, a ADL, a Organização dos Estados Unidos que monitora crimes de ódio. Segundo o Ministério Público Federal, Martins agiu de forma intencional e tinha consciência do conteúdo, do significado e da ilicitude do seu gesto. Pessoa gente boa, hein, Sofia? Super, super. Gente, a parte mais incrível dessa notícia é ele ter caído por causa do LinkedIn. LinkedIn! A rede social uma coxinha. Né? Exatamente. Pra mim, o simples fato das pessoas usarem o LinkedIn pra qualquer outra coisa que não seja tentar arranjar emprego, que já não é muito boa pra isso. Eu já consegui mais trabalho via Twitter do que via LinkedIn. Mas o simples fato da pessoa usar pra qualquer coisa que não seja para procurar emprego já é uma coisa assim, tipo, bizarra na minha cabeça. Mas o cara foi lá e foi preso pra usar o LinkedIn. Deus do céu. Parabéns. Mas é aquela coisa, é uma certeza da impunidade. Essas pessoas, eles acham que podem fazer qualquer coisa. Uhum. Literalmente qualquer coisa. Não, eu tenho uma medida cautelar. Não, dane-se a medida cautelar. Vou fazer o que eu quero, acabou. E aí não adianta falar que o Xandão é ditador, tá, gente? O Xandão só tá cumprindo a lei. E pra quem achava que ia ter acordão com o Supremo, não tá rolando não, viu, Sofia? Não tá. Eles realmente estão rodando, um depois do outro. E... eu não fico triste com isso, não. Não fico triste com isso, não, até porque, vamos e convenhamos, era só uma questão de tempo, né? Ele tá cumprindo cautelar, esse cara dificilmente vai escapar de uma condenação. Ele tá muito envolvido na questão do golpe de mais de uma maneira. Esse é o que é o mais interessante. Não é só um pequeno envolvimento, ele tá envolvido desde a minuta do golpe até o gabinete do ódio, passando por... Ele já foi condenado, tá? Já é início de cumprimento de pena. 21 anos por tentativa de golpe de Estado. ele já pela foi primeira vez. condenado? Eu achei que ele Ele tava já em foi casa porque condenado. ainda tava em cautelar. Não, então ele já foi condenado. Meu Deus, esse cara só se ferrou mais ainda. Ele tinha chance de ficar em domiciliar, agora vai ficar em regime fechado por causa de uma besteira. É tipo o Silvio Ney, entendeu? O Silvio Ney conseguiu ser mais burro ainda. Gente, por que eles fazem isso? Eu tô lembrando daquelas golpistas que tentaram fugir do país lá do 8 de janeiro, que foi presa nos Estados Unidos 1 ano e meio depois, sendo que ela só ia fazer o regime fechado 1 ano e meio, ou seja, ela conseguiu fazer a proeza de se botar na cadeia por mais tempo do que se ela simplesmente tivesse aceitado, sabe? Não, vou cumprir minha pena e depois vou pra fora. Não, ela ficou mais tempo foragida do que era a pena dela, e agora que vai ter que cumprir. É uma idiotice. Gente, bolsonarismo realmente tem que ter um QI negativo pra fazer parte desse negócio. Compre a tua pena e vai viver a tua vida, amigo. Por que você faz um negócio desses? Mas, enfim, eu só bato palmas, né? Porque pra mim, quero mais é que ele se ferre. É isso aí. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.